coração dos teus filhos e põe por terra todo o levantar do inimigo em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje o tema, como já foi falado, é o mover da fé. Olhe para o seu irmão e diga: a fé verdadeira tem poder para mover montanhas. Então, nós podemos concluir que o mover da fé é algo muito tremendo no mundo espiritual, meus irmãos. Vocês não têm ideia do que é usar a fé no mundo espiritual. A partir do momento que se levanta um problema e contra aquele problema, você começa a usar fé em cima daquilo. A fé no mundo espiritual, ela vai mover muitas coisas para resolver o seu problema. Mas aquele que move é o Espírito Santo de Deus. Olha, meus irmãos, através da fé a gente pode concluir que muitas maravilhas podem acontecer. Através da fé pode acontecer cura, através da fé pode acontecer libertação, através da fé pode acontecer a conversão, através da fé é o que nos faz que a gente ore, que a gente jejue, que a gente busque. Tudo isso tem um firme fundamento que é a fé. Então, nós podemos entender também que através da fé nós conseguimos até a nossa salvação. Porque a palavra do Senhor vem a dizer, o Senhor Jesus Cristo disse nos seus dias aqui na terra, disse que não há como ir ao Pai senão por Ele. Mas como assim ir através dEle? Por meio da fé do Filho de Deus. Então, através da fé no Filho de Deus, nós podemos ganhar também a nossa salvação. Então, meus irmãos, olhe como a fé é importante na nossa vida cristã. E eu quero ler uma passagem que se encontra, quem puder me acompanhar, se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 24 em diante. Mateus, capítulo 14, versículo 24 em diante. Que diz: enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. No caso, o vento forte é os problemas, as perseguições que se levantam contra a nossa vida. Então, o vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá, caminhando sobre as águas até onde está. Olha o que nós podemos entender nessa pequena passagem até agora. Pedro disse ao Senhor: olha, se for o Senhor mesmo, ordene que eu vá, que eu sei, que eu tenho uma fé, que se for o Senhor mesmo, não for um fantasma, eu tenho a fé que eu vou andar sobre as águas até onde o Senhor está. Então, olha o que é que os versículos posteriores vêm dizer. Então Pedro disse: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Então nós podemos entender até agora que Pedro, ele depositou uma fé, que se ele for de Deus, se ele for o Filho de Deus, eu tenho fé que ele vai me fazer andar sobre as águas. Para os olhos humanos, andar sobre as águas é impossível, mas nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do Filho de Deus, aquele que tem autoridade no céu, na terra, em todos os lugares. Então, o que é que a Bíblia veio dizer? Prestem atenção nessa passagem. Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, olha, porém, entendam, ele caminhou, certo? Porém, quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. Então, no momento que ele colocou fé, estava tudo fluindo, tudo dando certo. Ele estava conseguindo fazer aquilo que ele queria, que era ir em direção a Jesus, andar sobre as águas, fazer algo extraordinário. Mas a Bíblia vem dizer: porém, Pedro olhou para as ondas.
Pedro olhou para os ventos fortes e começou a afundar nas águas. Então é isso que muitas vezes a gente faz em nossas vidas. Às vezes tudo está dando certo, mas o nosso coração é teimoso e insiste em deixar a nossa fé de lado e colocar dúvidas no lugar da confiança, dúvidas no lugar da fé. E aí é onde começa a dar tudo errado, porque quando a gente tira a nossa confiança em Deus, quando a gente tira a nossa fé no objetivo que é o Senhor Jesus, tudo começa a dar errado na nossa vida. Só tem como as coisas darem certo se a gente olhar para Cristo e confiar nele e não duvidar. Então, mais na frente veio dizer: mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me. Prestem atenção no próximo versículo. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Então, olha só, ainda teve a solução, o Senhor ainda teve misericórdia. Pedro, ele fez algo muito inteligente. Ele viu que estava dando tudo errado. Ele viu que quando estava dando tudo certo, porque ele estava confiando no Senhor. Quando ele tirou a confiança do Senhor, começou a dar tudo errado. Então, como é que ele iria se salvar dessa situação? Clamando o nome do Senhor, colocando fé naquele que fez ele andar sobre as águas no início. Então, ele foi esperto. Ele clamou àquele que ele sabia que era o único que podia ajudar ele naquele momento, naquela situação. Então ele clamou: mestre, me salve. E o Senhor Jesus estendeu a mão e salvou ele. Então a gente pode entender também que muitas vezes a nossa falta de fé faz a gente pensar que o Senhor está longe, que o nosso problema não é capaz de ser resolvido, que o nosso problema não tem mais jeito. Mas essa passagem da Bíblia a gente pode refletir o quê? Que o Senhor Jesus estava ali perto. Mesmo ele duvidando e afundando, o Senhor estava ali perto, somente esperando que ele tivesse fé novamente, clamasse novamente para que o Senhor viesse a resgatar ele. Então, olha o que é o mover da fé. O mover da fé é tão poderoso que é capaz de te fazer andar sobre as águas, mas é interessante que a gente não duvide. Não tem como a fé agir em nossas vidas, mover montanhas, mover céus, mover terras, se a gente não confia, meus irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, como é que a gente só tem fé se a gente vê? Como é que a gente só tem fé se a gente já vê que vai dar certo? Se é algo que é muito grande, se é algo que a humanidade duvida, se é algo que os olhos humanos, as pessoas duvidam, você não vai ter fé. Não existe isso. Entendam que a fé verdadeira, ela é capaz de mover céus, de mover montanhas, de mover terras, de ressuscitar mortos, de paraplégicos andarem, de cegos enxergarem e de qualquer doença e problema na sua vida desaparecer. Essa é a fé verdadeira, meus irmãos. É a fé no Filho de Deus, é a fé naquele que ressuscitou ao terceiro dia, a fé no Filho do Senhor que foi enviado para ser crucificado aqui por amor a cada um de nós. Então é nele que nós devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança, meus irmãos. Não vamos ser covardes, pois a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus não é espírito de covardia nem de medo, mas é um espírito de autoridade. Então vamos usar a autoridade, vamos usar a nossa fé, para que quando os problemas venham sobre as nossas vidas, a gente use essa palavra poderosa que liberta, que cura e que salva contra esses problemas, e eles venham a ser resolvidos em o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, foi essa a minha palavra. Agradeço ao